Hoje eu perdi 2 trabalhos. Jura? Um já estava marcado para agora, meados de outubro, eu ia ser mestre de cerimônia, perdi. Por causa da política? Por causa do posicionamento. E outro que eu ia participar semana que vem também. Mas faz parte, e eu não me arrependo, porque eu sou uma pessoa, eu nunca fugi. Sim. De nada, da luta. Eu tô vendo tanta injustiça no Brasil, e eu vi a condenação do Deltan Dallagnol, que foi o procurador da Lava Jato, que devolveu tanto dinheiro para o Brasil, prendeu tanto corrupto, eles fizeram tanto pelo país, e a mídia está desmontando a Lava Jato, desacreditando a Lava Jato. Se bobear, daqui a pouco sai até dos livros de história. Se entrar, né? Se entrar. E aí eu falei, chega. E aí eu peguei meu Instagram e falei, olha, nunca me posicionei politicamente, até porque... Você quer fazer perguntas? Senão você vai deixar que eu vou ficar falando 3 horas e meia. Eu quero saber o que aconteceu. Porque eu fiquei falando, depois você deu 3 recados. Eu falei, gente, era pra ele ter dado no começo. E eu já comecei a falar. Adoro, pode, porque é tão legal a história, saber, sabe, te conhecer. A gente vê você na internet, fazendo os comentários e tal, mas você como pessoa, que você pensa, que nem você falou dos jobs, né, tá falando agora do Deltan Dallagnol, coitado, eu também fiquei a gente fica assim, né, meu Deus, e a Lava Jato, né, e tudo de bom que fez, né, pro Brasil, devolver o dinheiro, a gente nunca viu isso, né, de crimes sendo descobertos, né. E figurões sendo presos, né. Nunca. Figurões sendo presos. E aí quando começa isso tudo ter desmontado, os presos serem soltos, quem deu o dinheiro de volta da corrupção, querendo pegar o dinheiro de volta, quem condenou os corruptos sendo condenados. Aí eu falei, não, porque o meu senso de justiça é muito aguçado, sempre foi, desde pequena. Eu estudava em colégio público e aí eu defendia os mais fracos, defendia os que eram zoados pela galera. Eu sempre fui a defensora das pessoas. Hoje em dia eu até penso assim, poxa, eu devia ter feito direito. Porque o que eu gosto mesmo é de defender o que é certo, né? Na minha visão, o que é certo, né? Eu sou absolutamente contra o socialismo. Ele é um câncer na sociedade, destruiu várias civilizações, destrói até hoje, né? E me preocupa muito o crescimento da China junto com a Rússia, né? A China cresceu demais. Os Estados Unidos ajudou nisso, né? A se desenvolver desse jeito. Hoje em dia o mundo inteiro é dependente das matérias-primas que vêm da China para fazer tudo o que você pode imaginar. Então está uma potência gigantesca, né? E a gente está ficando refém deles. E são países socialistas, né? Não é socialismo. O comunismo não existe mais. Existe. Existe. Né? Eu estive na China. Eu vi como a população vive lá. Não pode se manifestar. Eu fiquei um mês lá. E quando eu entrava no Google para pesquisar qualquer coisa de comunismo, eu era bloqueada imediatamente. Caía a minha página no hotel que eu estava. E aí, 2 dias depois, o que você estava pesquisando comunismo? Eles iam te perguntar, tipo, perguntavam. Prenderam uma equipe do SBT que estava lá. Que horrível. Eu fui cobrir as Olimpíadas, né, em 2008, pela Record. E uma equipe do SBT foi detida, justamente porque estava fazendo uma matéria sobre comunismo. Tinham bairros da cidade que a gente não podia entrar, porque para não ver as pessoas, mas eu cheguei a ver umas vilinhas, pessoas comendo coisa do chão. Então... por isso que lá eles comem tudo que anda. O pessoal fala que lá eles comem tudo que tem 4 patas, menos mesa. Então, assim, a população passa fome, a população recebe um salário de miséria. Se você é cristão, você é perseguido. Isso não é uma vida boa. Não, terrível. E não é possível que as pessoas no Brasil queiram que isso volte, porque o Lula é comunista, é socialista. Se você pesquisar, Zé Dirceu que é um dos maiores parceiros dele. Se você pesquisar, em poucas pesquisas que você fizer, você vai ver que o Lula Ele se faz de papel de bom samaritano e tal, mas não é. O governo dele foi super corrupto. Então, assim, e a geração mais jovem, que é uma geração que sempre quer defender bandeira... Eu já fui de esquerda, né? Na minha faculdade de jornalismo, todos os professores defendiam Karl Marx, fazia a gente ler sobre capitalismo, o capitalismo era o mal e tal. Eu fui presidente da CE da faculdade, então eu era, a favor disso, vamos acabar com tudo. Aí você vai crescendo, você vai vendo quando você tem uma família, que você precisa trabalhar para poder sustentar seu filho, que é péssimo você depender do Estado, né? E aí eu comecei a mudar a minha ideia política. E aí hoje em dia eu vejo tantos jovens iludidos com essa coisa de Bolsonaro é genocida. E não sabe nem o que é um genocida. Não sabe o que é um fascista. E aí fica só com esse discurso porque tá na moda. Aí usa um boné do MST e não sabe o que...
alguns membros da MST fazem com propriedades privadas, com outras famílias que conquistaram aquela terra, né? Como eles são agressivos. Então, assim, tá tudo distorcido hoje, né? O que é bom tá se passando por mal, o que é mal tá se passando por bom. E a gente, como voz, quase que uma voz sozinha no deserto, a voz que clama do deserto, citando a Bíblia, né? Citando Paulo, né? Que foi dito como se fosse o segundo Elias, né? Que vem para anunciar a chegada de Jesus Cristo. E aí estão querendo calar agora a Jovem Pan, porque é uma única voz dissonante que tem na imprensa hoje em dia, na imprensa televisiva, né? Você viu o documentário que fizeram? Brasil Paralelo, né? Não, fizeram também um cancelamento, né, do Brasil Paralelo. Estão fazendo, né, de levar os heróis, né, da nossa história para a escola. Eu achei bonito levar os heróis, porque algumas crianças passam e não é o que a gente aprende na escola que o Brasil Paralelo faz, que é um trabalho muito bonito. Mas eu vi também da Jovem Pan que o pessoal tava... fizeram um dossiê falando que quando você abre quando você começa no YouTube, você não precisa nem estar logado, e os primeiros vídeos que aparece é da Jovem Pan falando tal, e fizeram lá um dossiê gigante, eu não me lembro quem fez, meu Deus. Lula. Foi a equipe do Lula. Fez isso e pediu pra cercear a Jovem Pan. Aí a gente perdeu uns 50 mil seguidores espectadores em cada transmissão. É muito triste tudo isso, né? É uma censura que está acontecendo, né? É muito triste. Eu não vou me calar, né? Eu não vou. Né? Alguém vai ter que chegar aqui na minha cara e meter a mão na minha boca. Porque eu vivo numa democracia, né? Talvez se eu vivesse na China, eu me calasse, né? Aqui não. Aqui não é, ainda. Uma Cuba, né? Uma Venezuela... Não é. Uma Nicarágua, que agora também estão expulsando freiras, padres, matando gente que é contra o governo. Isso é o socialismo. Né? O discurso do socialismo é muito bonito, né? A ideia de Karl Marx é muito bonita, né? Ele era um filho de rico, né? Era um playboy daquela época. É fácil defender, né? É fácil defender que se distribua o dinheiro para os outros, mas ele mesmo não distribuía nada, igual a todos os socialistas. Todos os socialistas que tem no Brasil, eu nunca vi dar dinheiro para pobre na rua. Mas a gente dá, que é da igreja cristã. O único socialista de verdade, que não é socialista porque não acredita em agressão, não acredita em prisão, não acredita em bater em ninguém, não acredita em o Estado ter muito dinheiro e a população não ter nada, foi Jesus Cristo. E ele eu sigo. Ele eu sigo. Né? Eu divido meus bens com as pessoas. Né? A esquerda, paga o dízimo. Ué, você não é socialista? Paga o centésimo. Você tem que dar 100% do que você tem. Você defende isso? Que tem que dar tudo para o governo e o governo distribui para todo mundo igual? Não tem como dar certo. O que eu acho errado, sabe, é o fundo eleitoral, sabe? O pessoal defendendo, pegando milhões. E daí depois vem defender, tipo, não, mas tem que ajudar, não sei o que. Tá, mas você tá pegando milhões que podia ir pra população. Nossa, né? Podia ir pra educação, saúde, a gente podia pagar menos imposto. Em troca, você tá pegando aí milhões pra fazer a campanha que, sei lá, você podia fazer uma vaquinha, sabe? A pessoa podia fazer uma vaquinha. Podia tudo, né? Podia pagar agora o piso da enfermagem. O valor do fundão dá quase o piso da enfermagem anual. Que vai precisar cerca de 10 bilhões de reais. O fundão dá um pouco menos, né? 6 bilhões, mas tá quase lá, né? É muito dinheiro. Daí a gente fica assim, meu Deus, mas por que eles pegam tanto dinheiro? Então, assim, você pega uma ideia bonitinha do Karl Marx, você dá meia dúzia de palavras ali, os jovens acham bonito e querem defender uma sociedade igualitária, quase que um hippie dos anos 70, sendo que isso não funciona. Porque tá no DNA do ser humano lutar para ser melhor que o outro. Se, por exemplo, a partir de hoje, eu não recebo mais meu salário, nem você. A gente dá tudo pro governo. E ele distribui pra gente. Se ele começar a distribuir, você ganha 1.000, ele começa a distribuir 100 pra você, fica toda a população pobre. Fica, e a pessoa e o governo fica menos. rico. Que é o que aconteceu em todas as tentativas de se tornar um país socialista. Não deu certo. E a pessoa também vai trabalhar menos, porque assim, tipo, por que eu tô trabalhando mais se você tá trabalhando menos, por exemplo, e a gente tá ganhando igual? Vou trabalhar menos também, e acontece isso. Aí você começa a nivelar por baixo. E é terrível. Porque aí a população começa a querer parar de trabalhar, viver da mesada do governo.